Voltamos para o bloco final do programa de hoje sobre a relação entre teoria da argumentação e decisões judiciais. Estamos conversando com a professora Cleide Miller Pareja. Professora Cleide, de que forma a teoria da argumentação pode contribuir para que as decisões judiciais sejam mais coerentes? Estudando a teoria do Perelman, nós percebemos, estudando uma decisão recente tomada pelo Supremo, nós vimos que as decisões foram tomadas seguindo muitos dos tipos de argumentos sugeridos pela nova retórica do Perelman. Certo. E então eu acredito que se as pessoas que trabalham com o direito se inteirarem bem dessas teorias da argumentação, na hora que forem produzir os seus textos, consigam, né, atingir essa coerência, esse texto mais escrito com qualidade e que atendam realmente os requisitos de coerência e qualidade no sentido de convencimento ou de compreensão por parte daqueles que buscam, né, a justiça ou buscam a solução dos seus problemas por meio da lei e da resposta às suas angústias. Professora, para aquele estudante que está nos acompanhando, ou mesmo para quem sente uma certa dificuldade em colocar no papel as suas ideias, qual a dica que a senhora daria para se fazer uma redação bem argumentada? O caminho é o mesmo, né? Então o estudante ele tem que se preocupar, primeiro tem que ler muito, né? Porque você não consegue argumentar se você não tem conhecimento dos fatos e dos acontecimentos sobre os quais você vai falar. Só decorar a regra gramatical não adianta. E tem que conhecer a estrutura do discurso. Então, nós vimos em todas essas preocupações desde o início da teoria da argumentação, que você tem que conhecer a estrutura do discurso, como você começa, como se faz uma boa argumentação, quais são os tipos de argumentos que eu posso utilizar, como se finaliza bem um texto argumentativo. Então, conhecendo a estrutura argumentativa, conhecendo os tipos de argumento, tendo conhecimento sobre o assunto sobre o qual você vai falar, treinando bastante, realmente você vai melhorar a sua redação. E é lógico, né? Tendo conhecimento da língua também nos seus princípios básicos, claro, né? Seria uma boa escrita e aí todas as pessoas vão conseguir melhorar a sua comunicação, que é a base do interesse de uma boa argumentação. Muito bem, para nós encerrarmos, eu pergunto o seguinte: por que algumas palestras que a gente assiste, a gente fica com a sensação de que não aprendeu nada, né? E aí isso está muito ligado, naturalmente, como estou falando de palestra, argumentação oral. Por que a gente fica com essa sensação às vezes? Aí está relacionado justamente com a falta de domínio da comunicação. Faltou, né, o que nos tratados de retórica eles dizem que é básico, né? Toda pessoa que vai falar publicamente, ela tem que seguir essa regra básica que está lá, né, entre os gregos. Primeiro, e que o Aristóteles diz que é fundamental, você tem que conhecer o seu público. Certo. Ao conhecer o seu público, você tem que abrir a sua fala conquistando o coração das pessoas. Você fala primeiro ao coração das pessoas, que ele chama, né, isso de o auditório. Conquistando o auditório, você tem que aí passar para o aspecto da razão, que é a parte toda da argumentação efetivamente. Certo. Você vai ao assunto, passou a sua ideia, com começo, meio e fim, muito bem apresentado, né? Aí você volta a cativar o seu público, volta ao coração. Então, esses são os três caminhos. O exórdio
é coração. O desenvolvimento, a argumentação é a cabeça, é a razão. E a conclusão volta ao coração. Então, se você segue esse caminho, né, você com certeza vai cativar o público, vai desempenhar bem a sua função de passar bem o seu conhecimento, e não há uma boa palestra se não há encantamento. A pessoa pode conhecer muito do assunto, mas se ela não tem essa parte da comunicação, que é cativar o seu auditório, ela não consegue essa sensação gostosa de que você saiu conhecendo alguma coisa. Muito bem, professora Cleide Pareja, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a professora Cleide Miller Pareja, que nos deu uma aula sobre argumentação. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!